Meus amigos, alguma vez vocês já se viram de olhos totalmente abertos entre 2 e 3 da manhã? O mundo dorme, o silêncio é absoluto. Não há nenhuma razão aparente e ainda assim há uma agitação em sua alma que você simplesmente não consegue explicar. Um pulsar no seu espírito que diz que enquanto o mundo visível descansa, algo no reino invisível está totalmente desperto. Pois bem, essa hora, esses momentos envoltos em um silêncio profundo podem não ser um acaso. Eles podem ser divinos. E se eu lhe dissesse que essas interrupções noturnas não são de fato interrupções, mas sim convites sagrados, vindos diretamente do trono do céu, feitos especialmente para você. Afinal, ao longo de todas as Escrituras, vemos Deus se movendo nas vigílias da noite, agitando os corações dos homens quando a terra está quieta. Foi na escuridão que o jovem Samuel ouviu a sua voz pela primeira vez. Foi antes do amanhecer que Jacó lutou com o anjo e saiu com uma bênção que mudou seu destino. E o próprio Jesus, nosso maior exemplo, frequentemente se retirava para orar muito antes que os primeiros raios de sol tocassem o horizonte. Será possível, caro amigo, que Deus esteja usando esses mesmos momentos para te chamar a algo de sagrado? Nessa hora, um mistério que prende a alma, um encontro divino que muitos, infelizmente, perdem por estarem dormindo. Portanto, escute com atenção. Se você tem acordado nessas horas da madrugada com uma consciência inabalável de que algo maior está acontecendo, não descarte isso como insônia ou ansiedade. Deus pode estar falando. Anjos podem estar se movendo. Batalhas espirituais podem estar sendo travadas. E você está sendo convocado para se posicionar na brecha. Este não é o momento de pegar o celular ou de tentar voltar a dormir. É o momento de ouvir, vigiar e orar. Porque quando Deus te acorda, Ele não está tentando perturbar sua noite. Ele está tentando revelar o seu propósito. Por isso, vamos olhar juntos para as 5 coisas poderosas que você deve fazer quando Deus te acorda entre 2 e 3 da manhã, pois a sua libertação, a sua proteção e o seu chamado eterno podem depender disso. Antes de começarmos, um pedido rápido. Se você já acordou no meio da noite com essa sensação inexplicável de que algo estava para acontecer, digite "Eu já senti" nos comentários. E garanto a você, fique até o final, porque a 5ª chave que vou revelar pode ser a resposta que você tem buscado por toda a sua vida. Há algo sagrado naquela hora, um mistério que prende a alma, um encontro divino que muitos deixam passar enquanto dormem. Permita-me dizer, se você acorda nas primeiras horas da manhã, com uma consciência inabalável de que algo maior está acontecendo, não ignore isso. Deus pode estar falando. Anjos podem estar se movendo. Batalhas podem estar sendo travadas no reino espiritual. E você está sendo chamado a se posicionar no espaço. Este não é o momento de pegar o celular ou virar para o lado e tentar esquecer. É o momento de ouvir, de vigiar, de orar. Porque quando Deus o desperta, Ele não está tentando perturbar sua noite. Ele está tentando revelar seu propósito. Vamos juntos olhar para 5 coisas poderosas que você deve fazer quando Deus o desperta entre 2 e 3 da manhã, pois sua descoberta, sua proteção
e seu chamado podem depender disso. 1. Reconheça o chamado como um convite espiritual a uma quietude sagrada nas primeiras horas da manhã. Entre 2 e 3 da manhã, quando o mundo está silencioso, as ruas estão vazias e até o zumbido da vida parece pausar. E, no entanto, naquele silêncio sagrado, muitos de vocês se encontraram subitamente despertos. Seus olhos se abrem, seu coração se sente inquieto. Não há som, nem perigo, nem causa natural. Mas algo dentro de você sente que aquele momento não é comum, é espiritual. A Bíblia diz, em Salmos 119, versículo 62, à meia-noite me levanto para te louvar por causa dos teus justos juízos. Em Jó 33, versículos 15 e 16, lemos: Em sonho, em visão noturna, quando cai o sono profundo sobre os homens, enquanto dormem em seus leitos. Então, ele abre os ouvidos dos homens e sela a sua instrução. Deus fala quando o ruído da vida se acalma, quando as distrações desaparecem e a alma está mais apta a ouvir. Foi à noite que Deus chamou o jovem Samuel pelo nome. Foi à noite que Jacó lutou com o anjo e saiu com uma bênção. Foi à noite que Paulo e Silas oraram e cantaram hinos na prisão e as correntes caíram. Repetidamente, Deus escolhe a escuridão para revelar sua luz, porque Ele sabe que quando tudo mais desaparece, Ele tem sua atenção total. Vivemos em uma época em que muitos desligaram a voz de Deus. Nos afogamos em entretenimento, em ocupações, em rolagens infinitas e desordem mental. Mas e se Deus está tentando nos despertar? E se aquele despertar inexplicável na noite for o exato momento em que Ele deseja transmitir algo do céu para seu coração? Um aviso, uma revelação, uma tarefa de oração, uma palavra de cura, uma descoberta pela qual você tem clamado. Se você ama este conteúdo, comente e inscreva-se no canal. Esta mensagem não é apenas para os curiosos, é para os chamados, para aqueles que estão cansados de perder encontros divinos porque não sabiam o que fazer quando Deus batia à porta de seus corações na noite. É para os guerreiros espirituais, os intercessores, os famintos e os quebrantados, aqueles prontos para dizer: Fala, Senhor, pois teu servo ouve. Então, se você tem acordado entre 2 e 3 da manhã, ou se Deus começar a despertá-lo do sono nas vigílias silenciosas da noite, há 5 coisas poderosas que você deve fazer. Estas não são apenas sugestões, são instruções divinas. E quando você começar a agir sobre elas, verá uma mudança não apenas em suas noites, mas em toda a sua caminhada com Deus. 2. Curve seu coração em oração. Meus queridos amigos, quando você acorda naquela hora estranha, entre 2 e 3 da manhã, e não há barulho, nem luz, nada puxando seu corpo, mas seu espírito está alerta, não é um evento aleatório, não é indigestão, não é ansiedade, não é coincidência, é um chamado do Altíssimo. E a primeira resposta, a mais vital, a mais urgente, é esta: curve seu coração. Deus está chamando você para orar. Na hora secreta, você pode não ouvir uma voz em alto e bom som, mas algo profundo dentro de você começa a se agitar. O Espírito Santo está sussurrando ao seu espírito, chamando-o para comungar com Deus
enquanto a terra dorme. Jesus disse em Mateus 6, versículo 6: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Aquela hora secreta não é apenas uma sugestão, é um encontro divino. Há algo profundamente sagrado sobre a oração na noite. Ao longo da Bíblia, vemos os santos de Deus despertados e atraídos para encontros divinos quando as estrelas ainda pendiam silenciosamente sobre a terra. Davi exclamou em Salmos 63, versículo 6: Quando me lembro de ti no meu leito e medito em ti nas vigílias da noite. E novamente em Salmos 119, versículo 148. Os meus olhos antecipam as vigílias da noite para que eu medite na tua palavra. Quando Deus o desperta naquela hora, Ele pode estar chamando você por outra pessoa, uma criança em perigo, um missionário em aflição, um vizinho dominado por pensamentos suicidas. Ele pode estar chamando você para interceder por uma situação que você ainda não entende. Há batalhas travadas no reino espiritual enquanto dormimos. Batalhas que você não pode ver, mas batalhas nas quais Deus pode estar convidando você a entrar por meio da oração. Ele está chamando você para se posicionar no espaço. Em Ezequiel 22, versículo 30, Deus disse: Busquei entre eles um homem que se interpusesse como um muro e se colocasse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Este é um dos versículos mais tristes de toda a Bíblia. Ele estava procurando por alguém desperto, alguém sobrecarregado, alguém disposto, e não havia ninguém. Quantas coisas poderiam ter sido diferentes se alguém tivesse respondido ao chamado da hora secreta. Lembro-me de ler a história de uma mãe cujo filho se afastara de Deus. Ele havia se tornado frio, raivoso, viciado. Ela chorava por ele durante o dia, mas numa noite, pouco depois das 2 da manhã, ela acordou com o rosto dele gravado em seu espírito. Ela caiu de joelhos e começou a clamar, como Ana fez por seu filho. Senhor, ela orou, não desistirei até que tu te movas. Desperta-o, salva-o, quebra todas as correntes. No dia seguinte, aquele mesmo filho, sem saber de nada, ligou para ela, em lágrimas, dizendo: Mãe, não sei o que aconteceu, mas não consegui dormir ontem à noite. Senti algo me puxando para fora da escuridão. Preciso de ajuda. Preciso de Jesus. Não curtiu? Dê um like mesmo assim. Para apoiar Deus, se move quando oramos. E há um tipo de oração que só acontece na noite. Um tipo de profundidade, um tipo de intimidade, um tipo de desespero e rendição. Aquela hora elimina a performance. Você não está orando para outros ouvirem. Você não está orando por dever. Você está orando porque sua alma foi tocada pelo céu. É terreno santo. No jardim do Getsêmani, nosso Senhor Jesus orou à noite profundamente na noite. Ele sabia que a cruz estava próxima. Ele sentiu o peso de todos os nossos pecados. E ainda assim, ele se afastou até mesmo de seus amigos mais próximos para orar sozinho. Lucas 22, versículo 41, diz: E ele se afastou deles cerca de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orava.
Naquela hora escura, Jesus nos deu o exemplo do que significa encontrar o Pai em secreto em angústia e rendição. Alguns de vocês têm esperado por sua descoberta, mas Deus tem esperado por sua oração. Você quer que as correntes caiam, mas Ele quer que seus joelhos se dobrem. Você quer o milagre, mas Ele quer que seu coração se curve, não em um santuário lotado, não diante dos homens, mas na quietude da noite, quando o mundo dorme e o céu se aproxima. Você vê, Deus não quer apenas seu barulho. Ele quer sua atenção. Ele quer aquele espaço sagrado em seu espírito que ninguém mais pode tocar. E frequentemente, ele o encontra na noite porque é na noite que sua máscara desaparece. Sua força está baixa, suas defesas estão abaixadas. É na noite que seus ouvidos estão abertos e suas lágrimas fluem livremente. É quando ele chama e é quando você deve responder. O mundo ao nosso redor está tremendo. O mal está avançando. Pessoas estão perecendo. As igrejas estão ficando mais frias. E enquanto brincamos, o inimigo ora. Ele ataca os fracos. Ele ataca os distraídos. Mas, que poder é liberado quando você se torna aquele que ora. Quando você toma a hora da noite e diz: sim, Senhor, eu te ouço. Eu me levantarei. Eu intercederei. Não importa se você não tem palavras sofisticadas. Não importa se você está chorando mais do que falando. Romanos 8, versículo 26 diz: da mesma forma, o Espírito também ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O céu entende o que seu coração não pode expressar. Havia um jovem que me contou que continuava acordando às 2h30 da manhã por semanas. Mas ele não sabia por quê. Ele pensou que era insônia. Pensou que talvez sua mente estivesse hiperativa. Mas uma noite, em vez de virar para o lado, ele se levantou da cama, caiu de joelhos e começou a sussurrar: Senhor, o que queres de mim? Em minutos, um fardo por um país distante caiu sobre ele. Ele nunca havia pensado em missões antes, mas naquela hora da noite, Deus deu à luz um chamado. Aquele jovem agora está pregando o evangelho no exterior porque respondeu ao chamado quando Deus veio a ele na escuridão. Meus amados, não percam seu momento. Se Deus está despertando, você é porque Ele confia em você. Ele não está perturbando seu descanso. Ele está convidando você para o dele. Ele está atraindo você para o lugar onde montanhas se movem, correntes se quebram e destinos são reescritos por meio da oração. Não resista a Ele. Não demore. Levante-se. Fique de joelhos e curve seu coração diante dele. Porque quando você faz isso, algo acontece nos céus. 3. Abra seus ouvidos para a palavra de Deus. Deus começa a se mover e você entra em alinhamento com sua vontade divina. E quando os seus joelhos tocam a terra, na hora secreta, o poder do céu toca sua vida. Agora, uma vez que seu coração está curvado em oração, uma vez que você respondeu ao chamado, na hora secreta, há algo mais que você deve fazer. O segundo passo não pode ser ignorado, porque a oração deve sempre levar à clareza e à ação. Assista até o final. Há uma surpresa esperando por você. Depois de curvar seu coração, você deve abrir seus ouvidos. Deus está pronto para falar. Meus queridos amigos,
Uma vez que seu coração se curvou em oração durante aquelas santas horas da madrugada, quando o mundo está parado e as sombras são profundas, você descobrirá algo extraordinário. Deus fala mais alto no silêncio da noite. Há uma quietude sagrada que limpa o ruído do dia, um silêncio que abre os céus e permite que a palavra de Deus irrompa como trovão em sua alma. O salmista declarou em Salmos 46, versículo 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É na quietude que realmente ouvimos. E quando Deus o desperta entre 2 e 3 da manhã, é frequentemente porque ele deseja falar de forma clara, poderosa e pessoal, não através das distrações do dia, não em meio ao barulho do mundo, mas no silêncio de seu espírito, por meio de sua santa palavra. A Bíblia é viva e ativa. Hebreus 4, versículo 12, nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando você abre sua Bíblia, naquelas horas secretas, você não está simplesmente lendo tinta no papel. Você está abrindo a porta para a sabedoria, a orientação e o conforto do céu. Considere a história do jovem Samuel, que estava deitado à noite no templo. Ele ainda não conhecia a voz de Deus, mas quando a ouviu chamando ele, correu para Eli, o sacerdote, dizendo: Eis-me aqui, pois me chamaste. A palavra de Deus veio a Samuel na noite, e isso mudou o curso da história. Esse mesmo Deus deseja falar com você quando ele o desperta na quietude. Amigos, sei que nem sempre é fácil alcançar a Bíblia no meio da noite. Os lençóis estão quentes, seu corpo está cansado e sua mente pode estar nublada pela confusão. Mas este é o momento de superar o cansaço e alcançar as promessas de Deus, porque sua palavra é uma lâmpada para seus pés e uma luz para seu caminho. Salmos 119, versículo 105. Ela iluminará a escuridão dentro de você e ao seu redor. Lembro-me de um homem que conheci anos atrás, um empresário que enfrentava a ruína. Uma noite inquieto e cheio de medo, ele abriu sua Bíblia. Seus olhos caíram em Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essas palavras se tornaram sua tábua de salvação. Noite após noite, ele retornava a elas, e Deus o sustentou através da tempestade. Hoje, Shiji, ele é um testemunho da fidelidade de Deus. Quando você abre sua palavra na escuridão, a Bíblia não é apenas nosso guia, é nossa espada na guerra espiritual. O inimigo ronda à noite, buscando roubar sua paz, sua esperança e sua fé. Mas quando você segura a palavra de Deus em suas mãos e medita nela no silêncio, você empunha um poder divino. O próprio Jesus nos mostrou isso em Mateus 4. Quando o diabo o tentou no deserto, sua arma foi a palavra de Deus. Quando Deus o desperta, ele está armando você para a batalha. Naqueles momentos silenciosos, entre 2 e 3 da manhã, você encontrará as Escrituras falando diretamente às suas circunstâncias. Palavras
de conforto, correção, encorajamento e promessa. Você pode estar lutando contra medo, dúvida ou solidão. A palavra de Deus se erguerá em seu coração como uma enchente, derrubando toda a fortaleza. Lembre-se das palavras de Salmos 63, versículo 6. Quando me lembro de ti no meu leito e medito em ti nas vigílias da noite. Meditação é mais do que ler. É mastigar a verdade de Deus até que ela transforme seu espírito. É uma alimentação santa e profunda que constrói força em sua alma. Deixe-me dizer, a noite é uma sala de aula poderosa. Muitos dos maiores servos de Deus receberam seu chamado, visão e entendimento durante as vigílias silenciosas. Pense em Daniel, que orava 3 vezes por dia e recebia revelação divina enquanto o mundo estava parado. Pense em Paulo, que falou de ser elevado ao terceiro céu, experiências nascidas na oração e meditação na palavra de Deus. Compartilhe este vídeo com um amigo que precisa ouvir esta mensagem. E aqui está a esperança. A palavra de Deus está viva para você também. Não apenas para reis e profetas de outrora. Não apenas para pregadores e mestres, mas para você agora. Quando você abre sua Bíblia no silêncio, ela trará clareza onde havia confusão. Trará a paz onde havia tumulto. Trará força onde havia fraqueza. Eu o exorto a desenvolver o hábito de alcançar a palavra quando Deus o desperta na noite. Mantenha sua Bíblia ou um aplicativo confiável ao alcance. Quando você abrir aquelas páginas, ore para que o Espírito Santo ilumine as palavras e traga entendimento. Ore para que as escrituras que você lê criem raízes profundas em seu coração. Uma querida irmã compartilhou comigo como ela lutava contra uma depressão profunda. Noite após noite, Deus a despertava entre 2 e 3 da manhã. A princípio, ela resistiu, mas depois começou a ler Salmos 34, onde Davi declara: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essas palavras se tornaram seu escudo na noite. Lentamente, seu desespero diminuiu e a alegria de Deus começou a encher sua alma. A palavra de Deus nunca é passiva. Ela trabalha em você e através de você. Ela revive os cansados, fortalece os fracos e acende o fogo da fé. Quando o mundo ao seu redor está silencioso, quando até mesmo seus próprios pensamentos ameaçam oprimi-lo, a palavra de Deus é a voz que estabilizará sua alma. 4. Busque sua alma com o Espírito, e isso nos leva ao próximo passo vital. Porque a palavra nunca deve nos deixar inalterados ou silenciosos. Quando Deus o desperta e fala com você por meio de sua palavra, Ele está chamando você a ouvir cuidadosamente e obedecer imediatamente. A quietude é o momento para a revelação, e a revelação exige ação. Meus queridos irmãos e irmãs, enquanto você está ou sentado na escuridão silenciosa, entre 2 e 3 da manhã, tendo curvado seu coração em oração e aberto a palavra para ouvir a voz de Deus, vem um convite sagrado, um que muitos perdem na agitação e no barulho das horas do dia. Deus o chama a buscar sua alma, a deixar o Espírito Santo revelar as coisas escondidas que a luz do dia frequentemente nos cega.
Este é um momento de introspecção divina, uma descoberta santa, onde o Espírito lança sua luz penetrante nas câmaras mais profundas de seu coração. O profeta Jeremias declara em Jeremias 17, versículos 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor. Esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Somente Deus pode verdadeiramente buscar seu coração e expor o que está abaixo da superfície. Mas Ele deseja fazer isso com você, gentilmente e amorosamente, na quietude da noite, quando as distrações desaparecem e o Espírito pode sussurrar a verdade em sua alma. A luz do dia frequentemente cobre nossos olhos com um véu de ocupação, orgulho e autojustificação. Corremos pelo dia colocando máscaras para enfrentar o mundo, convencendo-nos de que tudo está bem, ou ignorando os lugares desconfortáveis dentro de nós. Mas o chamado de Deus na noite é urgente e claro. Venha buscar seu coração. Seja honesto diante de mim. Deixe-me revelar o que você não pode ver. Penso no rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas não sem suas falhas e fracassos. Na quietude, ele escreveu o belo salmo de confissão e purificação. Salmos 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi entendeu o poder de permitir que a luz de Deus revelasse pecados escondidos, dúvidas escondidas, medos escondidos que a luz do dia frequentemente mascara. Amigos, essa busca não é um momento de condenação, mas um momento de esperança. O Espírito Santo é chamado o Espírito da Verdade. Ele não vem para envergonhar, mas para nos conduzir a toda a verdade. João 16, versículo 13. Quando Deus o desperta na noite, Ele está convidando você para um espaço sagrado, onde o Espírito pode revelar suavemente áreas de sua vida que precisam de cura, arrependimento ou renovação. Permita-me compartilhar a história de uma mulher que experimentou esse encontro profundo. Ela era uma frequentadora fiel da igreja ativa no ministério, mas algo dentro dela parecia pesado, inquieto. Uma noite despertada, às 2h30 da manhã, ela escolheu ouvir em vez de voltar a dormir. Enquanto orava e abria sua Bíblia, o Espírito Santo começou a revelar medos que ela havia enterrado profundamente, um amargor contra um membro da família, um perdão que ela se recusara a enfrentar. Essas verdades haviam sido escondidas nas horas do dia pela ocupação e negação. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Mas naquela vigília noturna, o Espírito de Deus trouxe luz curadora para aqueles lugares escuros. Ela entregou seus fardos e, a partir daquele momento, sua alegria e paz cresceram de maneiras que ela nunca imaginou. A noite é um momento em que o Espírito pode romper o barulho e as defesas que construímos durante o dia. Ezequiel 36, versículo 26, promete dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra
e vos darei coração de carne. Essa transformação frequentemente começa com a busca honesta que o Espírito de Deus realiza em sua alma durante essas horas sagradas. É no silêncio que o Espírito convence, não para esmagar, mas para purificar. O apóstolo Paulo nos lembra, em Romanos 8, versículo 16, que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando Deus o desperta à noite, Ele está testificando profundamente dentro de você, chamando-o a examinar seus motivos, suas atitudes, sua condição espiritual. Há áreas de orgulho, amargura, medo, desobediência à luz do Espírito. Expõe essas coisas para que possam ser trazidas à presença curadora de Jesus. Você pode perguntar, mas como posso fazer essa busca? Como deixo o Espírito revelar o que a luz do dia esconde? Primeiro, isso requer uma postura de humildade e rendição. Como o salmista em Salmos 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. O Espírito não pode revelar seu coração, a menos que você o abra voluntariamente, convidando-o a lançar sua luz em cada canto, mesmo aqueles que você pode temer. Segundo, essa busca envolve reflexão orante e confissão honesta. É mais do que um exame superficial. É um encontro profundo de busca da alma, onde você pede a Deus que lhe mostre o que você não pode ver por si mesmo. Reserve tempo para ouvir silenciosamente na escuridão. Que pensamentos surgem, que emoções se agitam, que convicções pesam em seu coração. Não se apresse, mas permaneça presente diante de Deus, permitindo que Ele revele. Terceiro, permita que as Escrituras guiem sua busca pela alma. A palavra é o instrumento do Espírito para revelar a verdade. Versículos sobre santidade, perdão, amor e obediência podem trazer áreas escondidas à luz. Deixe os padrões da Bíblia se tornarem o espelho no qual você se examina. Há poder nessa prática. Amigos, pois quando você deixa o Espírito Santo revelar o que a luz do dia esconde, a cura começa. Muros caem, correntes são quebradas. Você cresce em intimidade com Deus e em liberdade. O apóstolo João escreve em 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa purificação só acontece quando o Espírito revela e nós respondemos em arrependimento. Lembro-me de um jovem que estava sobrecarregado pela culpa de um pecado secreto. Durante o dia, ele o escondia, bem fingindo que tudo estava bem. Mas Deus o despertava repetidamente entre 2 e 3 da manhã. Uma noite, guiado pelo Espírito, ele buscou sua alma honestamente. Lágrimas fluíram enquanto ele confessava e se rendia. Aquela noite marcou o início de uma nova vida, livre, alegre e caminhando na luz da graça de Deus. Essa busca sagrada é uma disciplina espiritual que muitos negligenciam, mas Deus o chama a abraçá-la. Ele não é distante ou severo, mas um pai amoroso que deseja curar suas feridas, fortalecer suas fraquezas e atraí-lo para mais perto de si mesmo. 5. Permaneça na brecha. E assim, meus queridos amigos, se Deus o despertou nessas horas secretas, não ignore seu chamado. Busque sua alma. Deixe o Espírito Santo iluminar os lugares escondidos com luz divina.
Permita que Ele revele o que a luz do dia manteve nas sombras. Este é o caminho para a verdadeira descoberta espiritual, para um coração refinado e tornado inteiro. Enquanto preparamos nossos corações para avançar, lembre-se de que essa busca leva naturalmente a outro passo vital, o passo de permanecer em fé. Pois uma vez que o Espírito revela o que precisa mudar, você deve confiar no poder de Deus para transformar e dar passos ousados na vitória que Ele promete. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta hora sagrada, entre 2 e 3 da manhã, quando o mundo dorme e o véu entre o céu e a terra parece mais fino, Deus o chama, não apenas para buscar sua alma, mas também para permanecer na brecha. É aqui, nas vigílias silenciosas da noite, que suas orações se tornam um escudo poderoso, um muro de proteção, que pode estar contendo a tempestade que ameaça irromper sobre sua vida, sua família, sua igreja ou até mesmo sua nação. A Bíblia fala com clareza estrondosa sobre o poder e a necessidade de permanecer na brecha. Ezequiel 22, versículo 30, declara: Busquei entre eles um homem que se interpusesse como um muro e se colocasse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Aqui Deus expressa um desejo desesperado por intercessores homens e mulheres que se posicionem corajosamente entre a destruição e a libertação. A expressão permanecer na brecha não é apenas poética, é um mandato divino para interceder com ousadia santa, para ser a barreira espiritual que impede a calamidade de cair. Quando Deus o desperta na quietude da noite, Ele está lhe dando uma oportunidade de tomar seu lugar como seu intercessor escolhido. Você pode não ver as batalhas travadas no reino espiritual, mas não se engane. O inimigo ronda como um leão, rugindo, buscando a quem possa devorar. 1 Pedro 5, versículo 8. Suas orações, oferecidas na hora secreta, são uma arma contra essa escuridão, uma fortaleza de fé, permanecendo firme diante da tempestade. Permita-me lembrar a história de Abraão, um homem que permaneceu na brecha pela cidade de Sodoma. Em Gênesis 18, Abraão implora a Deus para poupar a cidade se pessoas justas forem encontradas ali. Sua intercessão persistente revela um coração sobrecarregado pelos outros, disposto a se posicionar entre a destruição e a libertação. Embora Sodoma tenha sido julgada, as orações de Abraão contiveram a ira de Deus, dando tempo para o arrependimento. Quanto mais então, Deus deseja que seu povo hoje permaneça ousadamente em oração, intercedendo por aqueles em perigo. Permanecer na brecha não é passivo ou tímido, é ativo e resoluto. O apóstolo Paulo nos exorta em Efésios 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. As batalhas espirituais são ferozes e invisíveis, mas suas orações formam a linha de frente da defesa. Quando Deus o desperta na noite, Ele o convida para essa batalha, chamando-o a empunhar a oração como uma espada do Espírito. Considere a história do profeta Daniel. Em Daniel 10, o anjo revela a ele que suas orações
atrasaram um mensageiro divino por 21 dias, porque um príncipe demoníaco o opôs. Mas Daniel permaneceu firme em oração. E, por fim, o anjo veio com uma mensagem de esperança e vitória. Isso nos mostra que nossas orações importam profundamente. Elas podem impedir ou quebrar o domínio do inimigo, liberando o poder de Deus na situação. Suas orações, nas horas secretas, não são desperdiçadas. Elas são poderosas e estratégicas. Há uma urgência neste chamado. A tempestade está sempre à espreita, às vezes visível, às vezes invisível. Sua família pode estar enfrentando ataques espirituais que você ainda não entende. Sua igreja pode estar à beira de uma crise. Até mesmo sua comunidade ou nação pode estar sob cerco de forças das trevas. Mas quando você permanece na brecha em oração, especialmente durante essas horas espirituais de vigília, você se torna um guardião espiritual, recusando deixar a destruição passar no turno de Deus. Testemunhos da vida real abundam de crentes que levaram a sério esse chamado noturno para permanecer na brecha. Um pastor compartilhou como sua igreja estava à beira do colapso, assolada por divisões e problemas financeiros. Mas um pequeno grupo de fiéis orava todas as noites entre 2 e 3 da manhã, permanecendo na brecha por sua igreja e comunidade. Em poucas semanas, mudanças milagrosas começaram. Corações se suavizaram. A unidade cresceu e portas de provisão se abriram. A tempestade foi contida e a paz de Deus encheu o lugar. Outro testemunho vem de uma mãe cujo filho estava preso no vício. Ela começou a se levantar à noite, intercedendo fervorosamente, permanecendo na brecha por seu filho. Embora a batalha tenha sido longa, suas orações persistentes abriram a porta do céu e, eventualmente, seu filho foi liberto e restaurado. Suas orações noturnas formaram a cerca espiritual que Deus usou para proteger e redimir. Permanecer na brecha não é apenas sobre crise, é uma postura contínua de fé. É o espírito de Elias que orou fervorosamente para que não chovesse e depois orou novamente para que a chuva viesse. Tiago 5, versículos 17 e 18. É o coração de Moisés que intercedeu por Israel quando o julgamento de Deus pairava. Êxodo 32. Suas orações podem estar contendo o julgamento, a calamidade, o avanço do inimigo. Não subestime a responsabilidade sagrada colocada sobre você. Quando Deus o desperta entre 2 e 3 da manhã, Ele o chama a se levantar do sono e se engajar nessa guerra espiritual. É uma hora em que o céu escuta atentamente. E quando a atmosfera no reino espiritual muda em resposta às orações fervorosas do povo de Deus. Como então você deve permanecer na brecha? Primeiro, venha com um coração de humildade e arrependimento, pedindo a Deus que o purifique e o torne um vaso de sua justiça. Segundo, ore com fé e autoridade, permanecendo firme nas promessas de Deus. Isaías 59, versículos 1 e 2, nos diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus.
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Permaneça na brecha, confessando o pecado e suplicando por misericórdia. Terceiro, ore de forma específica e ousada pelas áreas de sua vida, família, igreja e nação que precisam da intervenção de Deus. Lembre-se, permanecer na brecha também é um ato de amor. Um amor que carrega os fardos dos outros, que assume a guerra espiritual, para que a libertação possa vir. Paulo escreve em Gálatas 6, versículo 2: Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Suas orações noturnas são uma expressão desse amor, um sacrifício oferecido diante de Deus em nome daqueles que você ama. Amados, Deus está chamando você para ser um poderoso intercessor nessas horas em que o inimigo teme as orações dos justos. A tempestade pode rugir, mas suas orações podem acalmar os ventos. A batalha pode ser feroz, mas seus clamores fiéis podem garantir a vitória. 6. Ouça o sussurro de Deus. Enquanto você prepara seu coração para permanecer na brecha, esta noite, lembre-se de que este não é o fim de sua tarefa divina na hora secreta. Há ainda um passo poderoso a ser dado, um que o equipará para caminhar na plenitude da paz e do poder de Deus enquanto você responde ao seu chamado. Meus queridos amigos, enquanto você está na quietude entre 2 e 3 da manhã, nesta hora santa, quando o mundo está parado e as distrações do dia desaparecem, Deus está falando não com o rugido estrondoso que sacode montanhas, mas com um sussurro tão gentil, tão terno, que apenas um coração sintonizado com ele pode ouvir. Ouça seu sussurro. Seu destino pode estar sendo escrito nesta hora. A Bíblia nos revela o profundo poder do sussurro de Deus na vida de seu povo. Em 1 Reis 19, versículos 11 e 12, o profeta Elias estava no Monte Horebe, esperando encontrar Deus em um vento forte, um terremoto ou um fogo. No entanto, Deus não estava em nenhuma dessas demonstrações dramáticas. Em vez disso, Elias ouviu uma voz mansa e delicada, um sussurro. Foi naquele sussurro silencioso que Deus revelou sua vontade, seu conforto e seu chamado para Elias. Da mesma forma, na quietude das primeiras horas da manhã, Deus frequentemente escolhe falar suavemente às nossas almas, guiando-nos com sabedoria e propósito divinos. Por que essa hora é tão significativa? Porque é um momento em que o barulho do mundo é silenciado e nossos espíritos podem se sintonizar melhor com a voz do Espírito Santo. O próprio Jesus nos ensinou em João 10, versículo 27: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Ouvir o sussurro de Deus requer mais do que apenas ouvidos. Requer um coração preparado para ouvir, obedecer e responder. Quando Deus o desperta entre 2 e 3 da manhã, não é por acaso. É um convite divino para entrar em uma conversa sagrada, onde seu destino é falado sobre sua vida. Considere a história de Samuel, ainda jovem. Em 1 Samuel 3,
Samuel estava dormindo no templo quando Deus chamou seu nome. Embora ele não reconhecesse a voz de Deus, a princípio, ele respondeu: "Fala, Senhor, pois teu servo ouve." Aquele momento mudou o curso de sua vida para sempre. Foi na quietude da noite que Deus revelou seu plano para Samuel: ser um profeta, um juiz e um líder em Israel. Seu despertar nesta hora silenciosa pode ser exatamente como o chamado de Samuel, um momento em que Deus fala uma palavra que alterará seu destino. Há inúmeros testemunhos de crentes que ouviram seu chamado, receberam direção, ou foram agraciados com uma palavra profética durante essas horas da madrugada. Uma mulher compartilhou como ela lutava com um sentimento de falta de propósito por anos. Mas durante uma temporada de acordar todas as noites, entre 2 e 3 da manhã, Deus sussurrou claramente ao seu coração para iniciar um ministério para mães solteiras. Ela obedeceu e o que começou como um pequeno grupo de oração cresceu para se tornar um farol de esperança para centenas. O sussurro que ela ouviu na noite foi o próprio projeto de seu destino. Esta hora também é um momento de revelação, quando Deus desvenda verdades ocultas, descobre enganos e lança luz sobre decisões que devem ser tomadas. Provérbios 3, versículos 5 e 6 nos exorta: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o, e ele endireitará as tuas veredas. Quando o mundo está confuso e nossos corações estão incertos, o sussurro de Deus proporciona clareza. Ele corta a dúvida e o medo com paz e propósito. Ouvir seu sussurro exige que sejamos quietos, como Salmos 46, versículo 10 ordena: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso significa deixar de lado a agitação e o barulho de nossas mentes, aquietando nossos espíritos e focando intensamente na voz gentil de Deus. Isso não é fácil em um mundo cheio de distrações, mas a hora secreta da noite nos convida a praticar uma quietude santa. Quando você responde a esse chamado para ouvir seu coração, se torna um terreno fértil para os planos de Deus criarem raízes. Quero lembrá-lo de que esse sussurro é frequentemente acompanhado por uma paz sobrenatural que confirma o que Deus está dizendo. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses 4, versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando Deus fala na hora secreta, você pode sentir uma calma avassaladora ou uma clareza súbita sobre uma situação ou decisão. Essa paz é o selo do Espírito Santo na palavra que você ouviu. Há uma bela história de um homem chamado Davi, que, como muitos de nós, enfrentava momentos de profunda incerteza. Uma noite, despertado, nas primeiras horas, ele sentiu o sussurro de Deus chamando-o para perdoar um inimigo amargo. Embora fosse doloroso e difícil, Davi obedeceu. Esse perdão tornou-se o ponto de virada de sua vida, trazendo cura e restauração, não apenas para ele, mas para aqueles ao seu redor. O sussurro de Deus na noite o conduziu ao caminho da bênção. E assim, meus queridos amigos, nesta noite, nós viajamos juntos
através de uma verdade sagrada. Uma verdade que nos chama a enxergar as horas silenciosas entre 2 e 3 da manhã, não como momentos inquietos de fraqueza ou insônia, mas como encontros divinos agendados pessoalmente com o próprio Deus. Quando Ele te acorda no silêncio da noite, entenda, de uma vez por todas, não é um acidente. É um convite santo para você curvar seu coração em oração, para abrir a palavra e escutar a sua voz viva, para permitir que a luz do Espírito sonde a sua alma, para se colocar corajosamente na brecha por aqueles que não podem lutar e, acima de tudo, para ouvir atentamente aquele sussurro suave e poderoso onde o seu destino eterno está sendo escrito. Esta é a hora de Deus. É o momento em que o céu se inclina para perto da terra e o véu entre o mundo natural e o sobrenatural se torna fino como seda. Não ouse descartar esta hora como mera coincidência ou um sono agitado. É um momento sagrado, uma oportunidade divina e irrecusável para alinhar a sua vida, a sua família e o seu futuro com a sua vontade perfeita e soberana. É nesta hora que orações movem montanhas, que futuros são esculpidos pela mão do Criador e que vidas são irrevogavelmente transformadas pelo seu poder. Portanto, a questão que ecoa na eternidade e ressoa em seu espírito agora não é se Deus vai te chamar. A questão é o que você fará quando Ele chamar. Você vai se virar na cama, tentando afastar o chamado, buscando o conforto morno dos seus lençóis, ou vai se levantar em fé, mesmo com o corpo cansado, e responder ao Rei do Universo: eu te peço agora, não se afaste do que Deus está fazendo em sua vida. Não permita que o amanhã chegue com o arrependimento de ter ignorado o sussurro dele hoje. Entregue seus medos, suas dúvidas e suas distrações no altar dele. Obedeça ao chamado gentil para a oração, para a leitura da Escritura e para a escuta atenta. Deixe o Espírito Santo revelar o que a luz do dia esconde. Posicione-se firmemente e interceda por aqueles que precisam. E, acima de tudo, ouça o sussurro de Deus, porque o seu destino está sendo escrito neste exato momento. O Deus que te acorda na noite é o mesmo Deus que segura o seu amanhã em suas mãos. Ele não está te chamando para um fardo, mas para uma parceria. Ele te chama para responder com fé, com coragem e com um coração completamente aberto. Então, eu te pergunto pela última vez, você atenderá a esse chamado esta noite? Você abraçará esta hora santa como o presente sagrado que ela é? Se esta mensagem incendiou o seu espírito, eu te faço um último apelo. Não deixe que esta chama se apague. Nos comentários abaixo, declare com fé e autoridade para que o céu e a terra ouçam: Senhor, eis-me aqui. Fala, pois, o teu servo ouve. E compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que você sabe que tem sido despertada na calada da noite. Vamos formar um exército de vigias que se levanta quando o mundo dorme. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti e te dê a sua paz. Que Ele te encontre nesta hora da meia-noite e te revele os segredos do seu coração, hoje e sempre.
Amém.